E esta é a mensagem das cartas para dia 26 de agosto de 2026. Esta quarta-feira, vamos entender o que as cartas mostram para nós. E eu vou compartilhar aqui com vocês tudo nas finanças, no trabalho, nas relações, na saúde, na espiritualidade e o conselho do dia também. Então fica por aqui e fica à vontade. Vamos iniciar aqui pelas finanças, que nós temos o valete de espadas aqui nas finanças, que ele vai tratar de um dia onde nós vamos precisar monitorar melhor o quanto que nós temos, o quanto nós gastamos, sabe? Tentar acompanhar melhor os gastos, as economias, os investimentos e até mesmo conferir extratos se for preciso, sabe? Analisar dados reais, assim, que a gente vai precisar mesmo ter essa perspectiva mais analítica dos dados que nós temos, assim, sabe? E talvez você não saiba, por exemplo, eu não sei que dia vence tal coisa, vai lá conferir, sabe? É um dia para analisar e descobrir, de repente, se tem algo pendente ou até mesmo alguma coisa que você talvez esqueceu de pagar, ou que tem que pagar, ou que, sabe, o que pagou a mais, por exemplo, né? E pode ser um dia interessante também para você que está pensando em fazer alguma aquisição, um dia importante para pesquisar taxas, pesquisar juros, coisas que podem talvez até passar despercebidas às vezes, né? Mas que a gente precisa ter uma capacidade para analisar, assim, os dados nas finanças. E no trabalho, nós temos aqui a sacerdotisa. E essa energia aqui no trabalho pode trazer um dia mais calmo no trabalho, que pode ser usado para a gente observar algumas coisas, analisar algumas questões e também realmente reparar, sabe, em algumas coisas que a gente, às vezes, na correria do dia a dia não consegue perceber. A sacerdotisa ela vai ter essa postura mais analítica e talvez até não seja um dia tão adequado para tomar alguma atitude, para agir, ou, né, antes é preciso fazer essa pausa e esperar pelo momento certo, esperar pelo momento adequado para tomar uma decisão, para agir. Então, primeiro a gente se concentra para conferir algumas informações, para inclusive fazendo essa ponte aqui com o valete de espadas também, né? Um dia para analisar informações, para prestar atenção nessas informações sobre o nosso trabalho, sobre algumas coisas que a gente precisa reparar. Até mesmo é um dia interessante para estudar de repente alguma coisa, estudar alguma proposta, estudar algo que você está fazendo, sabe? Reparar assim, o que você tem feito, como você tem agido, como que isso está refletindo no trabalho, sabe? Então, até mesmo é um dia para a gente, de repente, buscar adquirir novas habilidades e se preparar, de repente, melhor para alguma coisa, sabe? Até desenvolver essas habilidades que podem favorecer o desenvolvimento profissional, né? E também é um dia onde as relações profissionais precisam ser um pouco mais discretas, sabe? Talvez você vai atender alguém que vai te pedir sigilo para você não contar para ninguém, para você não comentar com ninguém, sabe? É um dia que vai pedir esse respeito, esse sigilo, essa confidencialidade. E até para você também evitar falar certas coisas, né? E é um dia de falar menos e fazer e escutar mais, aliás, né? De escutar mais e falar menos nesse caso. E aqui nas relações nós temos o 8 de copas e ele pode trazer uma sensação de afastamento, que a gente pode querer, de repente, se afastar um pouco de certas conversas, de certos ambientes, de certas amizades. É um dia que a gente pode se sentir até um pouco envergonhado, sabe? De, por exemplo, pode ser que você tenha procurado alguém e a pessoa não tá te dando muita moral, ou você tá insistindo numa amizade que não tá sendo recíproco, não tá também te dando essa atenção da mesma forma, sabe? Você pode se sentir constrangido por passar por alguma situação e até pensar assim, eu não preciso disso,
sabe? E buscar algo que realmente recompensa, relações que vão te recompensar, novos horizontes que podem ser né, que podem te valorizar mais a tua companhia, né? E aqui na saúde e na espiritualidade nós temos o Rei de Bastos, que ele fala sobre uma energia aí que nós podemos ter, uma disposição maior para agir. E aqui, antes de continuar, eu quero lembrar você que essa é uma tiragem coletiva, é uma leitura canalizada aqui para todos nós dos que ouvem aqui. Então, se caso você estiver passando por uma situação diferente, totalmente diferente ou específica, mais pontual, para você fazer a sua leitura particular, entre em contato comigo no link que tem aqui na descrição, na legenda, que daí sim a gente vai fazer uma leitura específica. Claro, nunca esquecendo que quando se trata de questões de saúde, nada vai substituir uma avaliação médica em hipótese alguma. O tarô, às vezes, ele traz uma elucidação, traz uma luz, uma dica sobre qual caminho, né? Inclusive, várias pessoas já conseguiram um diagnóstico, conseguiram resolver problemas de saúde, porque as cartas dão esse norte, né? Mas não substitui jamais uma consulta médica. Então, o Rei de Bastos aqui na saúde fala sobre essa nossa disposição para agir, fazer o que tem que fazer o que for preciso, uma resistência mais forte para cumprir a nossa rotina. O metabolismo mesmo pode estar melhor, mais rápido, então a imunidade pode, consequentemente, estar também mais fortalecida. A nossa postura pode estar mais ativa para fazer aquilo que é necessário. Então, por exemplo, você talvez está adiando aí alguma coisa. Faz dias que você está adiando. Aí você pensa, pô, eu tenho que fazer comida para mim comer saudável, para mim comer direito, para mim comer, né, algo de substância que às vezes a gente, na correria, deixa por último essa função de cozinhar e tal. E é muito importante, né, gente? Porque às vezes aí acaba comendo um lanche, uma besteira que nem alimenta e que às vezes pior ainda, né? Por exemplo, come um salgado na rua, desses de risoles, de massa, assim, e isso aí dá um pico de glicose, isso aí já prejudica outras coisas, né? Já altera os hormônios, então é mais adequado costumar, assim, né? Ter essa atitude mais disposta para fazer a própria alimentação, até se for preciso, sabe? Fazer mercado, cozinhar, tomar conta dessa rotina, de fato. E aí alguma coisa que você está adiando e não precisa ser algo muito, ai, grandioso, não. Pode ser uma coisa simples, mas eficaz, sabe? Porque você não vai mudar a tua vida inteira num único dia, não tem como. Então, faz o que você pode, faz o que dá prazer também, para você saber que está se cuidando, né? Aqui na espiritualidade, essa energia do Rei de Bastos traz uma sensação de mais confiança, traz essa sensação de nós sabermos o que nós realmente queremos, de o que nós realmente acreditamos, sem precisar de aprovação, sem precisar que ninguém concorde com você, né? Eu acho isso muito incrível quando as pessoas têm uma opinião formada e elas não querem nem influenciar outra pessoa e também não querem né, não se sentem ofendidas se alguém fala alguma coisa ao contrário, porque se você sabe das tuas crenças, você não precisa convencer ninguém disso, você não precisa também discordar com ninguém, e nem precisar que alguém concorde com você, né? Porque realmente essas próprias crenças suas, se forem levadas a sério, podem te levar a uma direção, sabe? Inclusive, aqui no Rei de Bastos, pode ser aquele dia que você mesma faz uma oração para sua vida específica, sabe? Bota aí palavras na sua oração, faz uma oração personalizada para você, que tem palavras que têm a ver com a sua vida, de fato, sabe? Por exemplo, ah, meu Deus, eu preciso eu preciso ter mais, sei lá, gente, vamos supor, né? Ah, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais sabedoria, eu preciso ter mais, eu quero mais companhia, sabe? Personaliza com o que você deseja, de fato. E aqui o conselho do As de Bastos, ele vai dizer o seguinte: comece a fazer o que você tem vontade, o que tá te dando impulso. Porque muitas vezes a gente tem medo de começar, a gente fica com receio, com vergonha às vezes, não sei se pode ser o caso, mas a gente tem que lembrar que o primeiro passo, ele sempre vai ser importante e ele sempre vai existir, né? Não dá para você querer chegar num dia e no outro já transformar as coisas, não é assim.
O primeiro passo ele é importante, mesmo que ele seja pequeno, porque tudo vai começar no início, não tem outra forma. E é claro, né, que eu vou te pedir aqui para deixar o seu like, para deixar o seu comentário, independente da plataforma que você tiver. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, compartilha com alguém também se você está no Spotify ou em qualquer uma das plataformas, ou né, nos podcasts, enfim. Compartilha com alguém que pode ser útil para alguém, como foi útil para você também. E deixa o seu like, deixa o seu comentário para saber se você ouviu até o final. Me fala aqui se tem alguma dúvida. E eu agradeço muito pela sua companhia. Se você precisa de um direcionamento específico, particular, personalizado, entre em contato comigo no link que você encontra aqui. Daí eu consigo entender de que forma eu posso te ajudar através das cartas, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem, uma ótima quarta-feira e até mais.